pastor, profeta e mártir. Dom Oscar Romero já era santo muito antes de sua canonização em 2018 pelo Papa Francisco. Ele já era conhecido por todo o povo de El Salvador e da América Latina como uma grande testemunha do Evangelho e da opção preferencial pelos pobres. Diante da dureza da realidade de um país tão sofrido como El Salvador, como tantos outros países da América Latina, antes de morrer ele disse: "Se me matam, ressuscitarei no povo salvadorenho." Sintam-se em casa. Eu sou o Frei Rogério Xavier e este é meu podcast Rogeriando. É tão bom quando temos a oportunidade de realizar um grande sonho. Esta última semana eu tive a oportunidade de visitar El Salvador. Tive a oportunidade de visitar a capital, San Salvador, e mais, tive a oportunidade de visitar o túmulo de Dom Oscar Romero, São Oscar Romero. Essas são memórias que enchem o meu coração de alegria, porque esse homem, esse mártir, sempre teve um lugar especial na minha memória afetiva enquanto cristão. Sempre teve muito ligado ao meu processo de aproximação com a igreja. Ele foi martirizado nos anos 80 e já nos anos 80 eu já conhecia a história dele, escutava com grande força nos tempos da teologia da libertação a presença desse homem, o testemunho desse homem, a sua morte, a sua luta pelo povo de El Salvador. Eu escutava muito falar sobre os sofrimentos desse país, sobre as perseguições não só em El Salvador, mas em outros países da América Central, e verdadeiramente foi uma grande felicidade ter a oportunidade de visitar o seu túmulo e também visitar a capela onde ele foi assassinado, cruelmente assassinado, com um tiro no peito enquanto celebrava a missa em 1980. Na verdade, esse podcast eu não tenho a mínima intenção de contar a história detalhadamente, porque não sou um especialista na vida dele. Eu gostaria só de traçar alguns pontos que eu creio que são cruciais para entender a grandeza, a força desse testemunho e a atualidade das palavras de Oscar Romero. Então eu gostaria de percorrer esses últimos 10 anos da vida dele. Por quê? Em 1970, ele é feito bispo. Ele é ordenado bispo, primeiramente como auxiliar de São Salvador. Em 1974, ele é transferido para uma pequena diocese chamada Santiago de Maria, uma diocese também no país de El Salvador, e ele permanece de 74 até 77 nessa diocese, quando ele é feito arcebispo de São Salvador. Quando se lê um pouco a história dele nesse primeiro período, quase nós somos levados a entender que ele foi feito arcebispo de São Salvador com a intenção de uma manutenção do status quo. Uma igreja ligada diretamente aos poderes políticos, um país em convulsão social, em seguidos golpes de estados, em guerra, pobreza, fome. Essa era a realidade cotidiana desses países centro-americanos. Quando ele é feito arcebispo de São Salvador, em fevereiro de 77, a vida dele sofre uma grande mudança, porque um mês depois, em 12 de março de 1977, o padre Rutilio Grande, um jesuíta,
um grande defensor dos direitos dos camponeses, um grande evangelizador, é brutalmente assassinado juntamente com um senhor e o seu filho. 3 pessoas são mortas e o processo de beatificação deles está em caminho. E essa morte do jesuíta Rutilio Grande mexe profundamente em Dom Oscar Romero. Por quê? Eles eram amigos próximos. A morte de Rutilio é uma espécie de um start para as mudanças que vão acontecer nos próximos 3 anos de vida de Oscar Romero. Digamos que de março de 77 até março de 80, exatamente 3 anos, não só Oscar Romero tem uma grande virada na vida dele, como o seu discurso vai ganhando espaço e vai denunciando as diversas misérias presentes naquele país. Ele diz que o problema mais grave é a extrema-direita, que ordena um golpe militar de direita. Isso ele falou em 17/2/1980. Poderia ser hoje em tantos países da América Latina, mas essas falas dele e outras que eu selecionei aqui são fundamentais para entender o percurso de um homem que não era somente um pastor, somente um bispo. Era um pastor, era um profeta e foi um mártir. Esse processo profundo em que ele foi desenvolvendo a vida dele, ele dizia: se eu denuncio e condeno a injustiça, é porque é minha obrigação como pastor de um povo oprimido e humilhado. O Evangelho me impulsiona a fazê-lo, e em seu nome estou disposto a ir aos tribunais, à cadeia e à morte. Num discurso no final da vida dele, ele já começa a entender, creio eu, pela leitura que eu tenho das homilias, que o caminho que ele estava percorrendo de seguidas denúncias contra os sistemas opressores do seu país levariam necessariamente ele ao mesmo destino de seu amigo Rutilio Grande, a morte, o martírio. Mas engana-se quem imagina que Oscar Romero era um comunista. E muitas vezes ele fala: absolutamente, eu não sou comunista. Ele diz: a igreja condena o marxismo-comunismo que, por ideologia e prática revolucionária, nega Deus e nega todo o valor espiritual, qualificando-o de alienante. Então, de um lado, ele tem críticas fortíssimas a toda essa influência que estava se infiltrando em alguns setores da teologia da libertação com esse marxismo, e esse marxismo que entendia a religião como algo alienante. Mas, ao mesmo tempo, ele também critica as políticas do sistema liberal. Ele diz: com a mesma intensidade, a Igreja também condena o sistema liberal capitalista, que, ainda que confesse a Deus, na prática o nega, colocando sua fé no lucro como meta essencial do progresso humano e fomentando as diferenças de classes na sociedade. De um lado, Romero critica o marxismo e todo esse influxo que se faz na teologia da libertação, e de outro lado ele percebe claramente que o sistema liberal capitalista produz uma desigualdade que fundamentalmente impede toda forma de justiça social. E recordo aquela frase de 80: o problema mais grave é a extrema-direita, que ordena um golpe militar de direita. Era o que ele tinha diante dos olhos dele. O que estava acontecendo no país dele, ele lia e percebia que isso não ia dar certo. Não só não ia dar certo, como continuamente os direitos humanos eram desrespeitados. Então eu quero aproveitar essa história, esse testemunho de Oscar Romero, também para entender os processos que nós vivemos.
não é que ele buscava desesperadamente a morte, mas talvez esse seja o papel que mais me impressiona em Oscar Romero. Essa capacidade de comunicar-se diretamente com o povo, de frequentar os espaços dos mais pobres, de usar a sua voz privilegiada para denunciar os excessos de um sistema opressor e, ao mesmo tempo, um homem capaz de ter uma profunda espiritualidade. Eu visitei agora, esses dias, além do túmulo, na catedral, no subsolo da catedral, uma obra belíssima de um artista italiano, que evoca esse homem deitado, evoca todo o martírio dele. Ele está deitado e no coração, no peito, forma uma cruz, e no meio dessa cruz tem uma pequena esfera feita de uma pedra vermelha, exatamente onde a bala o atingiu. Mas o que me impressionou foi visitar a capela onde ele foi assassinado. O espaço está muito bem conservado e no altar, porque ele estava celebrando a missa no momento em 1980, quando ele foi assassinado, o espaço dessa capela do Hospital da Divina Providência está preservado com um desenho que indica o lugar onde ele caiu depois da morte. Um lugar que realmente me impressionou. E eu tive a oportunidade de ir no museu, num pequeno museu que as irmãs locais organizaram, e lá estão expostas muitas coisas. Estão expostos os artigos pessoais dele, Bíblia, báculo, estolas e outras coisas mais, inclusive a roupa em que ele estava no momento em que ele foi assassinado e o pequeno espaço em que ele vivia, um pequeno quarto, um pequeno banheiro e uma pequena biblioteca, muito pequena por sinal. E eu fiz questão de fotografar todos os livros para entender o que esse homem pensava, tentar vislumbrar quais eram as leituras que ele tinha. E ele lia muitas coisas, por o que eu pude perceber, mas todas ligadas a essa realidade da América Latina. Era um homem muito fiel às linhas do Vaticano II, ao Concílio Vaticano II e também às linhas nas conferências dos bispos da América Latina de Medellín e de Puebla, de 68 e de 79, em que proclamam que a opção primordial da Igreja é pelos pobres. Essa é a grande temática que vai ser desenvolvido nos discursos desse homem, arcebispo de São Salvador, que levanta a sua voz com força, com coragem, para dar conta do sofrimento dos outros. Ele tem uma homilia de 1977, de novembro de 77, ou seja, meses depois que ele foi feito arcebispo, e já tinha consciência do crescente número de pessoas da igreja e do povo em geral que eram assassinados pelas forças repressoras de Estado, em que ele diz que a missão da igreja é identificar-se com os pobres. Assim a igreja encontra a sua salvação. A identificação com a pobreza está diretamente ligada com a missão salvadora da igreja. E quando aqui eu falo de pobreza, ele tem diante dos olhos isso. Esses dias eu fui a Honduras, fui a El Salvador e também a Guatemala. No aeroporto de Guatemala eu fiquei bastante tempo por um problema com o voo e eu percebi que até hoje permanece, apesar do número imenso de indígenas, eu percebi o preconceito racial que existe ainda contra esse povo. Na Catedral de Guatemala, eu vi também esse testemunho na Catedral, nomes das pessoas que também desapareceram. Esse fenômeno de opressão e de mortes não é algo só do país de El Salvador.
é algo presente em toda a América Latina. Toda a América Latina, em um determinado momento, e até hoje, passa por essas discriminações e por mortes. E esse homem levanta sua voz e diz: basta com isso, alguma coisa nós devemos falar. Essas falas dele facilmente foram rotuladas como comunismo. Algo como Helder Câmara no Brasil, que também dizia, né, que todos chamavam ele de comunista. Todos chamavam. Quando ele oferecia um pão para alguém, chamavam ele de santo. Quando ele perguntava por que as pessoas não têm pão, o chamavam de comunista. É uma estratégia que nós devemos pensar. É uma estratégia muito sofisticada de deslegitimação do discurso. Esses movimentos mais tradicionalistas ou esses movimentos de ultradestra, todas as vezes que alguém pergunta sobre como esse sistema liberal produz tanta desigualdade, rapidamente é rotulado como comunista. Rapidamente é rotulado como comunista. E ele diz: agora basta, dizemos não ao pessimismo, mas não com pessimismo, mas com profundo otimismo diante da força de nosso nobre povo. A atmosfera está saturada de brutalidade e é necessário um retorno à reflexão, que se façam sentir seres racionais, com a capacidade de buscar as raízes dos nossos males e de realizar sem medo as audazes e urgentes mudanças das quais nossa sociedade necessita. Isso ele falou em 1979, durante o funeral do padre Otávio Ortiz, que também foi assassinado junto com 4 jovens em um eremitério chamado Eremitério Despertar de Santo Antônio Abade. Bom, o que nós temos na visão de Oscar Romero? Nós temos o Evangelho, nós temos a opção preferencial pelos pobres e temos o que ele chama ídolos de Moloque. Ele chama o capitalismo como um incessante produtor de ídolos de Moloque. Moloque é aquela divindade cananeia que sacrificava crianças. Então ele diz que o sistema produz esse desejo incessante de extermínio do outro. Por isso, a paz é fruto da justiça. E vivemos, segundo ele, se vivia em El Salvador e de certa forma até hoje vivemos, em uma injustiça endêmica, uma injustiça institucionalizada que idolatra a riqueza. Esse é o ponto principal que talvez tenha levado Monsenhor Oscar Romero à morte. Ele fala contra as oligarquias. Ele fala contra a forma como se conduz o país. Ele tem crítica aos militares. Ele tem crítica a esse modelo de beligerância, essas mortes, esses desaparecimentos, essa manipulação da verdade, essas censuras, inclusive a rádio da arquidiocese, em que ele fazia os seus programas, em que ele transmitia as suas homilias, foi destruída como uma tentativa de silenciá-lo. Ele era mal visto pelo sistema. Então, um homem que foi colocado como arcebispo, talvez para continuar o status quo, de repente se rebela contra tudo isso e começa a se perguntar qual que é a coisa que leva a essa injustiça social. E aí ele diz: a violência não é cristã, a violência não é humana, nada de violento pode durar. Isso em 77. E se queremos que cessem tantos mal-estares, necessita-se retornar à raiz do desconforto, e a raiz é esta, a injustiça social. Em 1979, em setembro, em uma homilia, ele fala sobre a injustiça social. Ele, em outros momentos, em outras homilias que eu tive a oportunidade de ler, ele vai falar sobre reforma agrária,
que era uma das coisas que tinham sido prometidas pelo próprio sistema de governo. Ele vai falar sobre oligarquias, ele vai falar sobre o poder do capital e a injustiça social. A injustiça social gera instabilidade social que impede a construção de uma nação em paz. Ele dialoga com essas pessoas, ele dialoga com esse mundo em que basta, como ele disse no funeral do padre Otávio Ortiz. Basta. Até quando isso vai sendo repetido? Tem um famoso filme, eu não me lembro de que data que que eu assisti na minha juventude, que retrata a vida desse Oscar Romero, em que vai narrando esse homem em mudança, esse homem que consegue enxergar fissuras no sistema, não crê que o modelo do comunismo seja a solução, mas também percebe claramente que esse capitalismo desenfreado não produzirá nada, absolutamente nada, e produzirá cada vez mais mortes. Um dia antes da morte dele, na Catedral de São Salvador, ele fez uma homilia que, creio eu, selou seu destino. No final da homilia ele diz: em nome de Deus, em nome deste povo sofredor, cujos gritos sobem aos céus, cada dia mais tumultuosos, eu imploro, suplico, ordeno em nome de Deus, parem com a repressão. Essa homilia girou o mundo, desestabilizou muitas pessoas. E no outro dia, no dia 24 de março de 80, como de costume, ele vai celebrar a missa nesse hospital que trata pessoas cancerosas até os dias de hoje. Enquanto ele celebrava, ele estava já no altar, ele alvejado com bala, com um tiro, por um militar que, segundo algumas informações, foi formado por forças estrangeiras. Ele é de El Salvador. Agora, a cabeça pensante desse crime foi um político de extrema direita, que, insatisfeito com as críticas feitas por Oscar Romero, ele viu que a única solução era essa. O percurso de Oscar Romero é esse: um homem que é feito bispo. Durante 7 anos de seu episcopado, não temos grandes manifestações sobre a situação do povo, mas num determinado momento ele acorda para a vida e começa a olhar, ele começa a perceber. E quando ele abre os olhos, quando ele sai de sua bolha, ele percebe que o povo que ele deve pastorear está morrendo. E ele não pode ficar em silêncio a tudo isso. É inconcebível que se diga a alguém cristão e não tome como Cristo uma opção preferencial pelos pobres. Ele disse isso em 1979. É inconcebível a um cristão, nessa realidade de uma América Latina sofrida, de uma Centro-América assolada pelas desigualdades, pelas mortes. São 100 mil pessoas foram mortas nesse período e você ficar absolutamente calado. Então, o que me impressiona é isso, porque esse profeta, esse grande sonhador, ele entende que a frase mais famosa dele, que se me matam, ressuscitarei no povo salvadorenho. Dias antes de sua morte ele diz isso. Ele sabia claramente que a sua opção preferencial levaria a isso. Bom, como isso chega até mim? Como isso chega na minha reflexão, na minha vida pessoal? Como eu leio tudo isso? Escutar Oscar Romero, ler as coisas dele, visitar os lugares sagrados, os lugares por onde ele dedicou sua vida,
me fazem recordar os meus tempos iniciais na minha vida cristã. Porque eu sou filho dessa igreja latino-americana num período muito sofrido, que era o período da ditadura, e aprendi o cristianismo por via da teologia da libertação. E a teologia da libertação, a mais legítima teologia da libertação, nada tem a ver com categorias de comunismo, categorias de ateísmo ou outras coisas que falam por aí. Na verdade, a teologia da libertação, o que me impressiona é que é a teologia que mais penetrou no coração das pessoas. Eu me recordo muito bem que esses discursos sobre realidade social, sobre injustiça, sobre ler os textos bíblicos confrontando-se com a realidade, a ideia de ter numa mão a Bíblia, na outra mão o jornal para entender a realidade, foi a teologia da libertação. É uma teologia que conseguiu chegar na boca de pessoas analfabetas. Conseguiu fazer com que pessoas acordassem para a sua existência, acordassem para os seus direitos. Muitas dessas pessoas testemunharam isso com a própria vida, com seu testemunho cotidiano. Outros foram levados até a mesma morte. Sempre no meu ouvido ressoa aquela admoestação que eu citei logo no começo de São Francisco. Eu vou ficar contando a história dos santos só por contar e ganhar os aplausos por coisas que eu não fiz? Essa é uma tentação de todos nós. Mas o que fica na minha memória é que esses tempos eram tempos que necessitavam uma resposta corajosa. Uma resposta que não cabia somente nos ritualismos. Os ritualismos, a fé, tudo isso tem a sua importância. Só que essa teologia foi produzida a partir de realidades concretas, realidades sofridas, que não são realidades do passado, são realidades do presente. Há poucos dias atrás eu li um artigo falando sobre a atualidade de retornar a essa interpretação da teologia da libertação para entender com essas categorias o mundo em que nós vivemos. A vida de Oscar Romero, apesar dele não se auto-intitular alguém da teologia da libertação, é uma vida exemplar para isso. Ele vive e morre por esse povo. E em uma das homilias dele, ele diz: nenhum homem se conhece sem antes que se encontre com Deus. O encontro com Deus, segundo Oscar Romero, é condição sine qua non para o autoconhecimento. Quando nos conhecemos, é porque nós tocamos essa divindade que existe no meio de nós, o Deus conosco. É fantástico, é verdadeiramente uma graça divina ter a oportunidade de ir a esses lugares, percorrer e perceber que a realidade, a vida de Oscar Romero, passados quase 50 anos, continua com uma atualidade forte, continua com uma atualidade muito grande. Ele foi canonizado em Roma em 2018 pelo Papa Francisco. Tem uma significatividade porque esse processo ele estava parado há muito tempo. Esse silêncio nos assusta também um pouco. Assim como ele morre em 77, o outro bispo só é feito em 80. 3 anos essa sede fica vacante. Isso também é uma mensagem para nós pensarmos. Esses silêncios eclesiais que têm que ser, de alguma forma, digeridos. De alguma forma, a visão eurocêntrica não dá conta de entender as complexidades de nossa América Latina. Não dá para entender como essa América Latina foi forjada com exploração e com sofrimento dos outros. E o Papa Francisco, no momento, na carta que ele escreve em 2015 para a beatificação, ele diz: diz o Papa Francisco, aquele que tem Dom Romero como amigo na fé, que o invocam como protetor e intercessor, que admiram sua figura
encontram nele força e coragem para construir o reino de Deus, para se comprometer com uma ordem social mais justa e digna. Esse é o Oscar Romero. Todos nós que nos identificamos com ele encontram nele força e coragem para construir o reino de Deus, para se comprometer com uma ordem social mais justa e digna. Um homem dos nossos tempos, um homem reconhecido por muitas entidades para além da igreja. Na abadia de Westminster, na Inglaterra, entre várias personalidades, uma das imagens que colocaram de um bispo católico foi a de Oscar Romero, para mostrar, junto com Bonhoeffer e Martin Luther King, para mostrar que a força de encarnar o evangelho desse homem transcende as nossas pequenas fronteiras. Confesso a vocês que me fez muito bem visitar El Salvador, me fez muito bem revisitar as fontes da minha vocação, me fez muito bem tocar novamente no meu coração e no túmulo de Oscar Romero e entender um pouco como foi sendo forjada a minha visão de igreja, a minha visão de sociedade, como esses anos 80, esses anos 90, em plena ditadura militar, em plena reconstrução democrática, que agora está tão ameaçada, eu fui tendo clareza das coisas que eram importantes e essa imagem clara de um Cristo que caminha conosco, um Cristo que vem ao nosso encontro. E Oscar Romero, ele é a personificação de tudo isso. Um homem que testemunhou com sua própria vida o contato com o povo e o contato com Deus. Um homem de oração, um homem de diálogo, um homem profeta, capaz de entender essas dificuldades e esses limites que a nossa sociedade possui. Eu convido a todos a compreenderem um pouco mais, lerem algumas coisas, assistirem, tem muita coisa na internet, tem muita coisa escrita sobre ele, tocar um pouco essa vida para que a nossa vida, imitando algumas facetas desse homem, tenha algum sentido. A nossa América Latina tão sofrida necessita de homens e mulheres que arregassem as mangas e encarnem um cristianismo alegre, forte, corajoso e que caminha junto com o povo de Deus. Muito obrigado a El Salvador, muito obrigado por essa visão que abriu mais e muito mais a minha cabeça. Eu peço a Deus a proteção de Oscar Romero para mim e para todo o povo latino-americano. Eu sou Frei Rogério Xavier e esse é o meu podcast Rogeriando.